Imagina só, um mensageiro silencioso que viajou por bilhões de anos entre as estrelas e, de repente, sem mais nem menos, entra no nosso quintal cósmico. Hoje, a gente vai desvendar a história do 3I/Atlas, um visitante interestelar que desafiou tudo o que a gente achava que sabia sobre cometas e, por um instante, fez todo mundo se perguntar: será que a gente tá sozinho no universo? Tirem férias antes de 29 de outubro. Olha, quando um astrofísico de Harvard, como o Dr. Avi Loeb, solta uma frase dessas, o mundo para escutar. Que tipo de evento cósmico estava vindo aí para merecer um aviso tão dramático? Essa frase foi o que acendeu o pavio da curiosidade e da especulação, e as expectativas foram lá para cima. Então, a história começa em julho de 2025. Os astrônomos estavam lá, de olho no céu, quando viram um pontinho de luz se movendo contra o fundo de estrelas. Só que tinha algo diferente. A trajetória dele não fazia sentido. Não parecia ser um objeto do nosso sistema solar. Ficou claro, não era um dos nossos. Era um mensageiro vindo de outra estrela. Mas o que é exatamente um objeto interestelar, ou ISO, como a gente chama? Pensa nele como se fosse um turista cósmico. É um corpo celeste que não nasceu aqui na nossa vizinhança, ele não orbita o nosso Sol, ele está só de passagem, sabe? Uma visita única e bem rápida antes de sumir de volta na imensidão do espaço para nunca mais ser visto. E olha, o 3I/Atlas não foi o nosso primeiro convidado de longe, não. Em 2017, a gente teve o Oumuamua, que deixou todo mundo de cabelo em pé com aquele formato estranho e uma aceleração que ninguém entendia. Depois, em 2019, veio o 2I/Borisov, que era mais familiar. Parecia um cometa normal. Mas aí chegou o terceiro visitante, o Atlas, e ele não se encaixava em nenhum dos padrões. Ele trouxe um monte de mistérios completamente novos. Então tá. Antes da gente mergulhar nas teorias mais malucas e em toda a controvérsia, vamos fazer o seguinte. Vamos dar uma de detetive. Qual era a cena do crime? Quais são os fatos, aqueles que ninguém discute, os dados brutos, que todos os cientistas no mundo todo concordaram que eram verdade? O próprio nome 3I/Atlas já conta uma parte da história. 3I porque ele foi o terceiro objeto interestelar confirmado e Atlas por causa do sistema de telescópios que achou ele. E a trajetória dele era a assinatura final, uma curva aberta que provava matematicamente que ele não estava preso na gravidade do nosso Sol. Era um visitante de ida, sem passagem de volta. E a velocidade, gente, era simplesmente alucinante. Quase 210 mil quilômetros por hora. Para ter uma ideia, isso é rápido o suficiente para ir de São Paulo ao Rio de Janeiro em menos de 8 segundos. Uma velocidade dessas não se consegue do dia para a noite. É o resultado de uma jornada de bilhões de anos sendo arremessado de um sistema estelar para outro através da galáxia. E a gente não está falando de uma pedrinha, não. O telescópio espacial Hubble deu uma estimativa do tamanho dele, mais ou menos 5,6 quilômetros de diâmetro. Tenta imaginar a ilha de Manhattan inteira, só que feita de rocha e gelo super antigos, voando pelo nosso sistema solar. Era uma montanha colossal vinda de outro mundo. E esse visitante era antigo, tão antigo quanto o nosso próprio Sol, com cerca de 4,6 bilhões de anos. Era uma verdadeira cápsula do tempo, que foi ejetada do seu sistema estelar lá no comecinho de tudo, vindo de uma das partes mais velhas da nossa galáxia. Ele carregava os segredos de um mundo que talvez nem exista mais. Certo, então o que a gente tinha era um cometa interestelar grande, rápido e antigo. Bem fascinante, mas nada que fosse virar a ciência de cabeça para baixo. Só que foi aí que a história mudou. Os dados começaram a mostrar umas coisas estranhas, umas anomalias que simplesmente não batiam com o manual de como um cometa deve se comportar. As anomalias eram gritantes. Primeiro, a composição. Enquanto os nossos cometas são basicamente bolas de gelo de água, o Atlas parecia ser feito de dióxido de carbono congelado. Segundo, a aparência. Ué, cadê aquela cauda majestosa? Ele não tinha. E o mais chocante de tudo foi a química. Detectaram um composto industrial e níquel sem ferro, uma combinação que parecia bem artificial. E aqui vem o ponto de virada. Os poucos gases que eles soltavam formavam um jato que apontava em direção ao Sol, desafiando as leis da física que a gente conhece. Era tipo um jato suicida. Junta isso com a química que parecia ter saído de uma fábrica, e a pergunta que antes era impensável começou a ser sussurrada. E se não for natural? E se for tecnologia? E claro, essa incerteza científica toda acabou transbordando para o público. A internet explodiu.
Fóruns como o Reddit viraram centros de debate e a ideia de uma nave alienígena a caminho da Terra começou a ganhar muita força. Na falta de uma resposta simples, a imaginação preencheu as lacunas. Mas especulação só leva a gente até certo ponto. A ciência precisa de evidências. E diante de um mistério tão profundo, a comunidade astronômica global fez o que faz de melhor: se mobilizou. Era hora de apontar todos os nossos olhos eletrônicos para o Atlas e forçar ele a revelar seus segredos. E aí, a primeira peça do quebra-cabeça se encaixou. Novas imagens, mais detalhadas, mostraram que o Atlas tinha uma cauda sim, mas era uma cauda antissolar, um fenômeno raro, mas natural, em que partículas de poeira mais pesadas criam a ilusão de uma cauda apontando para o Sol. A primeira grande anomalia tinha uma explicação. A narrativa estava começando a virar. Foi uma verdadeira força-tarefa cósmica. O Hubble focou na imagem e mostrou um casulo de poeira que provava que o objeto estava ativo, como um cometa. O James Webb, com seu olhar infravermelho, mergulhou fundo na química. E aqui na Terra, telescópios do mundo todo acompanhavam cada movimento, cada mudança. E foi a análise do Webb que deu o golpe de misericórdia no mistério. Ele descobriu que a nuvem de gás ao redor do núcleo era quase puro dióxido de carbono. E isso deu uma explicação natural e elegante para tudo. O Atlas não veio de um sistema solar como o nosso. Ele nasceu num lugar muito mais frio, onde o CO2, e não a água, é o principal ingrediente dos cometas. A química, que parecia industrial, era na verdade química alienígena. Com todas as peças finalmente na mesa, a comunidade científica pôde, enfim, montar o quebra-cabeça e chegar a um veredito sobre o mistério do 3I/Atlas. E aqui a gente vê o resumo da jornada científica. Lembra da história de não ter cauda? Pois é, era uma cauda antissolar. A química, que parecia industrial, na verdade era a assinatura de um sistema estelar rico em CO2. O movimento esquisito era causado por jatos de poeira, um comportamento que a gente até já conhecia. Aos poucos, cada peça do mistério encontrou seu lugar numa explicação natural. No fim das contas, o veredito foi claro. O 3I Atlas não era uma nave, mas sim algo talvez até mais precioso. Um cometa de verdade, só que totalmente exótico. Uma amostra pura de outro sistema planetário, que ensinou pra gente uma lição fundamental. A nossa receita de fazer cometas não é a única que existe na galáxia. Isso deixa a gente com uma reflexão incrível. Nós já recebemos 3 visitantes interestelares, e cada um foi de um jeito. Um estranho, um familiar e um exótico. Isso só prova o quão pouco a gente sabe sobre a verdadeira diversidade da nossa galáxia. A única certeza é que o 4º visitante, ele está a caminho. E a grande questão é, que segredos cósmicos será que ele vai trazer? O céu continua cheio de mistérios, e a gente mal pode esperar para desvendar o próximo.